Boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo, número 101. Vamos ler só os versículos 1 e 2. Salmo 101, versículos 1 e 2. Diz assim: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Amém? O Salmo fala basicamente de um modelo de um bom rei, né? E ele diz assim que cantará a bondade do Senhor. Deus é bom. Toda e qualquer circunstância, Deus é bom. Ele é bom e nos ama, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. E ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Em outras palavras, ele está dizendo que ele vai ficar atento a fazer a vontade de Deus. O caminho da perfeição é o centro da vontade de Deus. Que nós possamos estar atentos a isso também, para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Amém? Que nós possamos ter desejo de fazer a vontade do Senhor, desejo de estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor nesta noite. Peço a ajuda dos irmãos para que nós possamos estar conduzindo esse louvor. Não vou nem usar o microfone para a gente estar cantando junto. Você é um ser, você
que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, também podem trazer ao altar do Senhor em forma de gratidão, também de adoração e de culto ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas. E agradecemos, ó Deus, por estar aqui nessa noite, podendo cantar louvores ao Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel a nós, mesmo nós muitas vezes sendo infiéis ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia abundante nas nossas vidas. Ela é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, é por tua graça, por tua misericórdia.
Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, que o Senhor fale por meio da Tua palavra, que o Senhor nos abra os olhos, ó Deus, para que nós possamos analisar a nós mesmos, esquadrinhar o nosso coração, perceber aquilo que precisa ser mudado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Deus, nas nossas limitações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, como servos do Senhor, Deus, nós queremos ser parecidos contigo, com a maneira de viver. Ó Deus, que o nosso testemunho seja, ó Deus, um testemunho que fale daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ministra os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 17. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 17. Capítulo 2, do verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecidos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também anda assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Até aqui, que Deus, por conta da sua graça, possa estar falando conosco nesta noite. Amém? Dando continuidade ao sermão, eu estou tentando expor o texto para os irmãos das cartas de João, relembrando do contexto em que de que essas cartas foram escritas. O apóstolo João escreve as cartas aos irmãos, aos crentes, porque havia naquela época já estava havendo muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos, e aí o apóstolo João vai e escreve essas cartas para que os irmãos tenham ciência de que do que é certo e do que é errado, da busca pela santidade, e aí ele escreve essas cartas nesse intuito, porque naquela época a filosofia grega estava num dualismo muito grande, e ele separava as coisas e dizia que aquilo que era da carne, o que era do espírito, as duas coisas eram totalmente diferentes, e que a carne você poderia satisfazer os desejos, mas o do espírito não. E aí o apóstolo João traz a mensagem aos crentes daquela época para eles não se enganarem, porque aquilo que está dentro de nós deve refletir de forma externa. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ver que há um desejo de buscar a Deus, servir a Deus, mas é algo externo. É só quando tem as pessoas olhando. Mas de fato, o que mais importa para Jesus é o que sai de dentro. É o que sai de dentro, é o que Cristo fez por nós. Mudou, é a mudança de mente provocada pelo Espírito Santo de Deus. A gente amava o mundo, mas a gente não ama mais o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Não fazemos parte desse sistema. Então o apóstolo João, nesse texto do capítulo 2, ele aborda a realidade da vida cristã no contexto de um mundo pecaminoso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Se nós estamos no mundo, nós devemos fazer diferença em relação ao povo do mundo. Amém? O apóstolo João, ele oferece aqui uma clara explicação sobre os cristãos, como os cristãos devem viver em conformidade com a verdade de Cristo, refletindo a justiça e o amor que ele demonstrou, que o Senhor demonstrou. Esse trecho também, ele nos adverte sobre os perigos do mundo, e ele nos chama a atenção para a santidade dele, a santidade, revelando o contraste entre os valores do reino de Deus e os valores desse mundo, que são totalmente antagônicos. O mundo rejeita Deus, e nós, portanto, devemos rejeitar esse mundo, com seus prazeres, com seus desejos, com seus pratos maravilhosos. E aí o apóstolo João está trazendo esse texto para que a gente possa ter consciências e fazer uma autoavaliação acerca de nós mesmos. Primeiro um alerta dos falsos ensinamentos, agora uma autoavaliação, porque nós precisamos, irmãos, o maior desafio do crente é poder enxergar a nós mesmos. Porque, irmãos, enxergar o pecado dos outros, nós somos mestres nisso. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso próprio pecado, as nossas próprias falhas. Se você for esquadrinhar seu coração com sinceridade, você vai achar. Sim ou não? Sim. Às vezes a gente olha para o irmão e fala assim: que homem, que mulher perfeita. Tem nada para falar desse homem. De fato, às vezes externamente não temos, mas o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração às vezes é perverso, o nosso coração é pecaminoso. E aí há o dito popular que a gente conhece, que coração é terra que ninguém anda. Nós não conhecemos o coração. Quantas vezes nós já nos enganamos acerca de certas pessoas, mas também muitas pessoas já se enganaram acerca de nós também, porque nós já decepcionamos pessoas, somos decepcionados muitas vezes. Então
Nenhum de nós é isento dessa mensagem, porque todos nós precisamos olhar para nós mesmos. Amém? E aí o texto traz, eu queria falar sobre o seguinte tema: vivendo como filhos de Deus em um mundo de trevas. A primeira coisa que nós vamos ver, começando entre os versículos 1 até o 6, a gente vai ver lá que João, ele faz uma exortação, chamando o povo à santidade, a buscar a presença de Deus e a abdicar dos seus pecados, a fazer a vontade de Deus. Ele diz: meus filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui João escreve para exortar os crentes à santidade, e ao mesmo tempo ele oferece uma palavra de consolo, que é o que? Jesus Cristo é o nosso advogado. E aqui nós precisamos separar bem as coisas, porque às vezes tem muita gente que vai ler esse texto, não interpreta o texto direito e fala bem assim: João está dizendo, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Se pecar, eu tenho um advogado. E aí a gente vai cair, pode cair no engano que a gente vai querer viver pecando a vida toda, sabendo, só porque tem a consciência de que Jesus Cristo é o nosso advogado. Não, nós não podemos ter esse pensamento, porque saber que Cristo é o nosso advogado e Ele intercede por nós, não deseja agradá-lo mais ainda. Muito pelo contrário, nós não devemos pensar que nós devemos viver pecando achando que Jesus vai estar lá ao lado de Deus, só não, mas é porque ele é pecador, eu morri por ele. Jesus, ele vai fazer isso, ele vai interceder, ele vai mostrar as suas chagas, as suas feridas, mostrando que ele sacrificou por nós. Mas isso, o crente deve ter o desejo de não pecar. Isso deve gerar em nós esse desejo de não pecar. O pecado não deve ser uma prática, pois nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Nós já agora somos livres. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos condição de dizer não ao pecado. Lembra de Caim, quando ofereceu o sacrifício lá meia boca para Deus? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Caim parece que pegou umas frutas lá, umas verduras, e colocou no altar do Senhor, e o Senhor não aceitou o seu sacrifício. E aí ele chama a atenção de Caim, dizendo o seguinte: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, quando nós éramos escravos, nós não tínhamos muitas vezes condição de resistir à prática do pecado, mas agora nós somos libertos em Cristo Jesus, porque juntamente com Cristo morreram os nossos pecados, somos livres. O pecado, eu vou dizer assim, uma ilustração, é como se fosse uma topada para nós. Você anda tropeçando o tempo todo? Não, mas de vez em quando você tropeça, sim ou não? De vez em quando você trupica, é assim que a gente fala. É um biquinho de pedra 1 centímetro mais alto do que o outro, e a gente sai catando cavaco. Corremos o risco de levar uma queda. O pecado, para o crente, ele deve ser um acidente de percurso. A gente não pode viver o tempo todo pecando deliberadamente, achando que Jesus vai estar lá intercedendo por nós, só porque Ele é o nosso advogado. Nós precisamos buscar a santidade, a santificação. Ela é para isso, para cada dia mais nós conseguimos resistir ao pecado e agora prosseguir agradando ao Senhor. Portanto, irmãos, o crente ele deve ter o desejo de não pecar, mas também ter a consciência de que se pecarmos, o Senhor Jesus é o nosso advogado e Ele intercede por nós. Amém? Eu sempre tenho procurado buscar citações de escritores reformados acerca dos comentários acerca dos textos. E eu encontrei aqui uma citação de João Calvino, que ele diz assim: a graça de Deus não nos dá a liberdade para pecar, mas nos dá poder para viver em obediência. Olha só que maravilhoso isso. A graça, porque tem gente que pensa assim: a graça me permite viver pecando, porque
as pessoas podem se enganar, porque se antigamente o sacerdote subia no Santo dos Santos, se subisse em pecado ele era fulminado, agora a graça permite viver pecando deliberadamente sem que aconteça nada, mas a Bíblia diz que um dia Jesus virá e muitos serão envergonhados naquele dia. Mas quando nós olhamos essa citação de João Calvino, ele vai dizer assim: a graça de Deus não nos dá liberdade para pecar, muito pelo contrário, a compreensão é errada, que ela nos dá poder para viver em obediência. A graça do Senhor é suficiente e eficiente sobre nossas vidas, mas ela nos dá poder para a gente viver em obediência. O que Jesus quer é que nós vivamos em obediência a Ele. Amém? E ele continua: e se pecarmos, Cristo, nosso advogado, defende a nossa causa. Se é como dá a entender que um desvio de percurso. Se hoje eu peco, amanhã eu desejo, deve ser um desejo no nosso coração pecar menos, agradar mais ao Senhor. É por isso que ao conhecer a palavra de Deus, a gente vai se santificando, porque a gente vai conhecer a verdade. É como o salmista, no Salmo 101, que nós lemos no versículo 2, que nós vamos prosseguir buscando essa verdade, fazendo a verdade com consciência tranquila, irmãos, porque quando nós temos razão da nossa fé, conhecemos a palavra de Deus, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais a gente vai ser guiado por ela e menos a gente vai errar. É uma decisão do Conselho da Igreja de Labão, e na verdade não é uma decisão do Conselho, é assim que deve ser. Mas às vezes a gente pode ser levado a tomar decisões na nossa própria vontade. E quando veio alguns desafios nesses últimos anos para a gente, de decisões, reuniões em cima de reuniões, decisões importantes para tomar, uma das coisas que a gente raciocinou e pensou olha, se a gente obedecer o manual, a gente vai correr o risco, correr menos o risco de errar. Porque a igreja presbiteriana existe um manual, é chamado Manual Presbiteriano. É como se fosse uma constituição. Lá estão as regras, as leis, sobre o qual nós, como igreja presbiteriana do Brasil, estamos debaixo dessas leis. E isso é uma organização baseada na palavra de Deus, para que a gente possa conduzir a denominação de maneira mais correta possível. É claro, então tem gente que tem problema, e às vezes há equívocos, há erros, mas quando a gente decidiu, diante dessas decisões difíceis, a gente falou assim: o que é que o manual diz? Bem assim a palavra de Deus. Todas as áreas da nossa vida a gente tem que analisar o que é que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz? Então a gente precisa dar esse testemunho, e quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, menos a gente vai errar. Quanto mais a gente conhece esse poder de Deus, que é a palavra de Deus, o Evangelho, nós vamos buscamos conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. A gente, conhecendo a Deus, a gente vai cada vez mais ter esse poder para poder receber de Deus e poder praticar esse poder de Deus, essa palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Para nós hoje, essa é uma lembrança constante de que nossa identidade em Cristo nos chama para a santidade. Duas coisas aqui, para a gente encerrar esse ponto. Primeiro, nós devemos buscar a santidade, errar menos, tentar acertar o máximo, fazer tudo com temor a Deus. Segundo, saber que nós temos um advogado, porque se pecarmos, ele é fiel e justo para advogar a nossa causa. Porque, irmãos, também tem o outro lado. Tem aqueles que querem viver deliberadamente pecando, e tem aqueles que não se perdoam por um pecado que cometeram. E aí nós precisamos ter essa consciência de que os nossos pecados, quando nós confessamos, nós lembramos, porque perdão não é amnésia, não é esquecer que nós fizemos. Mas Deus, Ele é como se Ele lançasse no profundo, o que a palavra diz, está no profundo do abismo.
dos nossos pecados Ele já não lembra mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tem muita gente que vive dentro da igreja, mas Deus já perdoou, mas ela não se perdoa. E a gente tem que ter consciência de que não importa o pecado que a gente errou, que a gente cometeu, Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque não é pelo nosso mérito, é por aquilo que Jesus fez. Amém? Em segundo lugar, nós vamos ver lá do verso 7 ao 11, que Deus chama o mandamento da obediência e do amor. O texto do verso 7 vai dizer assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, ao qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão está até agora nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, ele anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, o mandamento de amar a Deus e ao próximo não é novo, mas é renovado na pessoa de Cristo. Ele é renovado na pessoa de Cristo. João destaca que, ao seguir a Cristo, cumprimos a lei de Deus. Porque Cristo, Ele exemplificou e fez pleno este amor. Ele é o maior exemplo de amor para conosco. E aí, João, ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Isso é duro, mas ao mesmo tempo, quando nós compreendemos esse texto, é muito lógico. Porque é o seguinte: nós pecamos contra o Senhor. A Bíblia diz que o escrito de dívida que estava sobre nós não tínhamos condição de pagar. Não havia sacrifício, não havia condição financeira, nem todo o recurso do mundo poderia sequer livrar uma alma no inferno. Essa era a nossa condição. O que é que Jesus fez? Deus enviou seu Filho para morrer, por amor a nós, para morrer pelos nossos pecados, ou seja, pagar a nossa dívida. Pagar a nossa dívida. Uma dívida impagável, que não tinha condição. Jesus, ele cita uma parábola dessa, de o seu Senhor que chega, perdoa o seu servo de uma dívida que ele não tinha condição de pagar, e aí esse servo, que também tinha alguém que devia a ele muito pequeno, esse servo que foi perdoado pelo seu Senhor não perdoou o seu colega. Uma dívida grande foi perdoada e uma dívida pequena não foi perdoada por esse servo. Ela está exemplificando aqueles que vivem em trevas. Porque o que o texto diz é que até agora ele está em trevas, é mentiroso. E até agora ele está em trevas porque de fato ele ainda não conheceu o amor de Cristo. Aquele que não consegue amar o seu próximo, aquele que não consegue perdoar o seu próximo, o texto está dizendo, o apóstolo João está falando na sua carta aos crentes daquela época, para nós nessa noite, que até agora está em trevas. Olha só que palavra dura essa. Irmãos, pessoas nos fazem mal, mas nós não esquecemos o mal que ela fez para conosco, mas nós devemos lembrar sem mágoa e perdoar o nosso irmão. E perdoar aqueles que nos devem, porque é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Nós queremos que o Senhor nos perdoe de uma dívida impagável, mas nós não conseguimos perdoar o nosso irmão que falhou conosco, que pecou contra nós, que desagradou, que nos decepcionou. Irmãos, isso de forma prática é muito óbvio, porque se nós, quem muito ama, muito foi perdoado, e quem reconhece esse perdão, consegue perdoar. E o perdão não é apenas um sentimento, é uma necessidade do crente, é uma ordenança de Deus, perdoai. É do imperativo, perdoai. E aí, irmãos, Martinho Lutero ele vai dizer assim: o amor não é uma obra externa, mas é uma obra do coração. E é por isso que nós não podemos julgar o próximo, porque nós não conhecemos o coração. Porque essa obra do amor de Deus, da ação do amor de Deus, não é apenas algo externo, não é uma manifestação externa, mas é algo dentro do coração. Porque é possível que você externe, coloque para fora aquilo que está no seu coração, mas é possível que muitas vezes a gente procura enganar os outros e a nós mesmos, provocando situações externas, como se nosso coração tivesse mudado. Mas nosso coração não mudou, muitas vezes. E é por isso que João ele fala, até agora está em trevas. E ele diz mais. Ele vai dizer mais aqui. Todavia escrevo um novo mandamento, verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. E aí ele está dizendo aqui o seguinte: aquele que ama o seu irmão, aquele que consegue, mesmo com as fragilidades, as decepções que o outro irmão provoca, você ainda consegue amar, assim como Jesus nos amou. Ele vai dizer, nele não há tropeço, porque para muita gente, para a sociedade lá fora, tem muitos crentes que ainda é uma pedra de tropeço, porque ele não consegue demonstrar o seu amor para com o próximo, a sua compaixão, o seu perdão. E aí você já viu alguns discursos de gente dizendo assim: se for para me ser crente igual fulano, eu não quero ser. Isso é uma pedra de tropeço na evangelização. Isso gera um impacto negativo na evangelização. Porque se eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo entender o amor de Deus para comigo, porque Deus me ama apesar de mim. E se eu não amo o meu próximo, é porque eu não reconheço esse amor de Deus também. E é por isso que ele diz assim: quem não está nesse amor, quem ama, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e o que não há, e nele não há nenhum tropeço. A gente pode olhar o contrário disso, aí ele vai dizer que, se fosse ler o contrário, aquele que não ama o seu irmão permanece em trevas e nele há tropeço na evangelização. É por isso que é nesse momento que a gente tem que olhar para dentro do nosso coração e falar: Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, me ajuda a vencer essas lutas. E aí o amor não é uma obra externa, mas uma obra do coração. Aí ele vai dizer, Calvino vai continuar dizendo: a verdadeira obediência a Deus é uma obediência que flui do coração transformado. De um coração transformado. E aí ele vai dizer assim, e aí João vai dizer assim no verso 11: aquele, porém, que odeia o seu irmão, está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa aqui é a pior fase de uma pessoa quando está cego. Porque, irmão, sabe qual é a pior coisa? E o maior perigo para nós é nós não termos a percepção, a consciência, até a percepção de quão distante nós estamos de Deus. Vocês estão vendo a marca do meu nariz aqui? Isso aqui me deu um ódio tão grande. Sabe aquelas pancadas que você recebe e sobe um fogo no juízo, que dá vontade de sair dando burro nas paredes?
Eu fui entrar dentro do quarto para ir deitar, e aí eu apaguei a luz. Caleb ainda estava na cozinha, e a cozinha fica meio longe assim, só vê o jeito da luz assim pela porta. E a porta estava entreaberta assim. Só que eu pensei que a porta estava aberta, porque eu olhava para frente, no escuro, eu via a luz da cozinha. Eu falei, então a porta está aberta. E o menino, eu fui e buf, na quina da porta assim. Me subiu um juízo tão grande. Mas irmão, sabe por que eu bati nessa porta? Porque eu estava no escuro. E eu não percebia para onde eu estava indo. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando a gente está no escuro, às vezes a gente pensa que a porta está longe, mas ela está bem na nossa cara, literalmente. Quando a gente está no escuro, nas trevas, a gente pensa que nós estamos do lado do Senhor, mas nós estamos distante do Senhor. É igual agora. Nós estamos distantes do sol, porque nós estamos em trevas agora. O sol está lá do outro lado do mundo, por isso nós estamos no escuro. Mas quando o sol nasce, está perto de nós, já raia o dia, tudo se esclarece. Irmãos, e esse é um sintoma de quem já está longe de Cristo, é não perceber a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade. É quando ele está em trevas, ele anda em trevas, ele não sabe para onde vai e ele ainda acha que ele ainda está certo. Ele não consegue olhar para dentro do seu próprio coração, ele não consegue olhar para dentro de si mesmo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Mas ele olha para dentro de si mesmo e fala assim: eu sou o cara, eu sou bom demais, eu faço tudo certo, eu sou um homem bem querido na sociedade, eu sou uma mulher bem quista na sociedade. Oh, como eu sou bom! E o povo tudo, e a sociedade toda falando mal dela, do seu mau testemunho, ou dele, do seu mau testemunho. Por quê? Porque está em trevas, não consegue perceber quem ela é. Anda em trevas, e porque as trevas cegaram os olhos. Quantas vezes você pensou que estava fazendo uma coisa certa e estava fazendo errado? Estava certo, sem compreender. Mas quando você compreende, você fala: como eu estava errado. E eu voltei e consertei o erro. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Por isso que isso é algo interno, é nosso. Não dá para chegar e falar: vou apontar o dedo para ninguém. É uma necessidade nossa e de todos nós. Amém? E aqui, irmãos, em um mundo onde o amor muitas vezes é confundido com sentimentos superficiais ou atitudes egoístas, o amor cristão é aquele que reflete a obra redentora de Cristo. Eu fui perdoado pelo Senhor, mesmo sem merecer. Eu tenho condição de perdoar o meu irmão, porque assim como ele, eu também sou pecador. Eu consigo sentir empatia, perceber a dificuldade do irmão, perceber a fragilidade, a miserabilidade, a pecaminosidade do irmão, assim como eu mesmo sou. Amém? E isso exige de nós sacrifício, perdão, busca constante pelo bem do outro, às vezes lutando contra a nossa própria natureza. Amém? E por último, João traz um alerta do versículo 12 ao versículo 17, trazendo alerta ao perigo do mundo. Ele vai dizer no capítulo, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, aqui João faz uma distinção clara entre o amor do mundo e o amor de Deus. O mundo aqui, eu já falei em outra mensagem, o mundo aqui não se refere à criação, mas ao sistema mundano que é oposto aos valores do reino de Deus. O mundo é oposição contra Deus, é afronta à santidade de Deus.
sistema que envolve o mundo. Jesus, ele vai nos ensinar que às vezes nós perdemos por causa do Evangelho. Como Paulo perdeu a sua liberdade, perdeu até a condição financeira, era um homem bajulado, um homem bem visto pela sociedade, pela sua religiosidade, pelo seu conhecimento, ele perdeu tudo isso. O mundo diz que para você ganhar, muitas vezes você tem que ser esperto, ser mais esperto do que o outro, muitas vezes enganar, e nós somos contrários a tudo isso, e muitas vezes nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos, para poder permanecer fiel a Deus. E aí, só que o mundo ele é cativador. E às vezes, irmãos, o amor ao mundo é incompatível, e o amor ao mundo é incompatível com o amor de Deus. Porque o amor do mundo exige um retorno, uma reciprocidade. É por isso que tem gente assim, ó, eu amo o meu namorado, a minha namorada. E aí o outro vai falar assim, eu amo também. Aí quando fala assim, eu não amo mais, então não vou, eu não quero, porque esse aqui não me ama mais, eu não quero saber dele, porque ele não demonstra o seu amor para comigo. Jesus, ele nos amou, mesmo nós não tendo esse mesmo afeto a ele. Mesmo nós não retornando esse amor para ele. Ele nos amou de forma incondicional. Ele nos amou de forma incondicional. E Jonathan Edwards, ele vai dizer, o mundo é uma grande mentira que seduz as almas a se desviarem do mal. Irmãos, se tem uma coisa, quando Deus me libertou, esse tempo de festa, de carnaval, claro, eu nunca fui de festa, graças a Deus eu nunca fui o carnaval. Confesso que um dia eu queria ir só para ver, quando era adolescente, e mãe me orientou a não ir, e eu fiquei pensativo e acabei desistindo de ir, não fui. Nesse dia, mãe sempre foi rígida na minha... Eu depois, ainda velho, ainda tinha que pedir a ela para sair para os cantos, porque senão o negócio era bravo. Mas nesse dia, mãe não me proibiu. Ela só deu o conselho para mim não ir. Naquele dia eu senti que eu não deveria ir. E quando Cristo de fato me converteu, essas coisas não me atraem. Não tenho desejo, eu glorifico a Deus por isso, porque é graça dele. Mas, irmãos, tem muita gente que nos entristece porque a gente vê que o coração está no mundo. O desejo ainda está no mundo. Saiu de lá fisicamente, mas o coração ainda está lá. E é interessante que quantos desviados, mesmo que seja daqui ou de outra igreja, que você já conheceu ao longo da vida, que não está mais, quantos que eram da igreja, estavam firmes, ou nessa ou de outra que você já passou, e hoje não estão mais. Pode olhar. Estava aqui, os pés dentro da igreja. Daqui a pouco estava um pé na igreja e outro. Sabe aquela coisa? Hoje eu não vou para a igreja não, porque a novela começa bem nesse horário. Eu não vou para a igreja não, porque tem uma festinha ali do amigo, e eu vou para a festinha do amigo. E daqui a pouco tem uma bebida, mas eu não bebo. Aí daqui a pouco, deixa eu experimentar. E aí um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco você se vê no mundo. E aí o pastor Bira disse uma frase no acampamento passado, ele falou assim, olha, para o mundo você está a um passo, mas para voltar do mundo para a igreja você está no deserto. Porque o mundo segue o nosso entendimento. Quanto mais distanciamos de Deus, o nosso entendimento, nós perdemos esse entendimento. Nós não conseguimos mais voltar muitas vezes. E o mundo, quando alisa, ele arranca pedaços.
Ele vem para nos destruir, para nos afastar de Deus. É preciso, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos e avaliar qual é o apego a este mundo que nós estamos tendo. E aí, irmãos, é de várias áreas. O ser humano é muito complexo. Talvez a minha luta não é a sua luta, mas a sua luta também não é a minha luta. E nós vivemos nessa luta constante e a gente precisa esquadrinhar nosso coração e abandonar os prazeres desse mundo. Largar de mão, porque é muito mais prazeroso agradar ao Senhor. Amém? Ontem eu fui levar minha avó para fazer a consulta e aí tinha mais um senhor lá, conhecido lá, e ele falou: você já está indo embora? Já coincidiu deles terminarem a consulta junto? Está indo embora já? Dá para levar a gente? Dá. Tava ele, a filha e uma neta, eu acho, ou era filha também, não sei. E foram conversando e começou a falar de Jesus. E aí uma perguntou lá: mas eu não entendo por que tem dois testamentos, um velho e um novo. Aí lá vai eu aproveitar a oportunidade e explicar: o Velho Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento é a revelação final de Cristo. Aí eu fui citar o exemplo do cordeirinho que morreu lá para vestir a vergonha da nudez de Adão e Eva. Eu fui explicar, eu falei: o que é que o inocente tem a ver com o pecado do outro? É apontando para Cristo. Cristo inocente, sem pecado nenhum, morreu pelos nossos pecados. E eu fui falando acerca da palavra de Deus e instruindo e falando do Evangelho. E falei do Evangelho, aí a mais velha foi e falou bem assim, a senhora já falou assim: nós devíamos ir para Iraquara para poder não acabar essa conversa, que já estava chegando em Lapão, para essa conversa não acabar. Aí eu falei: não está gostando da conversa? Eu falei: e aí, o que é que vocês vão fazer com essa conversa? Porque a Bíblia diz que ele veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas agora nós olhamos para trás agora. Os nossos antepassados olharam para frente, na expectativa da vinda, e nós olhamos agora para trás. E aí a Bíblia diz que ele veio como cordeiro e se entregou por nós, mas agora ele voltará como um justo juiz, e não há como possa escapar. E vocês estão preparados? Eu preciso voltar para a minha igreja. Eu falei: qual é a sua igreja? A presbiteriana. Pois é, e na sua localidade tem a ponte que vai buscar todos os dias. É lá da Boa Sorte. Eu não sei o que é esse momento que nós tivemos de falar do Evangelho provocou na vida dele. Eu sei que provocou na minha um prazer de fazer a vontade do Senhor. E eu olhei para minha avó só quietinha ouvindo, e eu falei: está vendo, mãe? Eu chamei ela de mãe. Está vendo, mãe? As oportunidades que Deus nos dá. Ela foi bom. Eu não sei o que é que vai provocar. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte, eu não sei o que é que Deus vai fazer. Mas o fato é que o fato de obedecer a Deus, cumprir o seu propósito, me trouxe prazer. Esse é o prazer que deve ser do crente, de falar de Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração está lá fora, olhando para as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Que nem a mulher que uma vez estava no ônibus, já contei isso aqui. A mulher falou: aí a mulher alegre, conversava com todo mundo do ônibus, mesmo depois de um dia de trabalho cansativo, a mulher alegre. Aí uma pessoa chegou para ela assim: mas tu é alegre, todo mundo cansado e tu assim disposta, alegre. Você imagina? Ela falou assim: imagina na época que eu não era crente. Eu falei: meu Deus, que visão equivocada. Nós somos alegres hoje, a nossa feição do rosto mudou, justamente por causa disso, porque Cristo agora habita em nós. Temos uma nova vida, vivemos em novidade de vida, enquanto os muitos não têm esperança, nem expectativa na vinda de Cristo, nós temos. Nós sabemos que as dores desse mundo, as lutas desse mundo, um dia cessarão e nós reinaremos com Ele, assim como Jesus está sentado à destra de Deus Pai, estaremos com Ele e o veremos face a face. Essa é a nossa maior alegria. O mundo já não pode mais nos tragar, o mundo já não tem mais o que interessa, a não ser almas perdidas. A não ser almas perdidas. Tem muita gente que critica as igrejas por sair nessa época de carnaval, e tem muita gente que diz que tem gente que quer ir para o meio do carnaval evangelizar, e tem muitos que foram evangelizar e nunca mais voltaram. Irmãos, quem está lá está cego, não sabe que está cego, nem sabe para onde vai. Se Deus não tiver misericórdia, você pode ter tido vários momentos
ou terá algum outro momento, mas eu te digo, aquele momento não é o momento. Você sabia que até o comércio já fraqueou agora, porque as pessoas estão economizando para o carnaval? Todos os comerciantes estão falando, aí o povo vai guardar o dinheiro para o carnaval. Vai gastar, porque sabe que vai gastar. Gasta o dinheiro do ano todo, vai comprar as roupas por 2, 3 dias, sei lá quantos dias vai ser, e aí divide no cartão, fica endividado, ou fica devendo no crediário, para poder passar o ano pagando uma festa de 3 dias. Aí o comércio faz assim depois também. Mas diz que traz investimento para a cidade, eu não consigo enxergar isso. Depois de 9 meses, há o maior número de nascimento de crianças que foram geradas indesejadamente por causa das festas do carnaval. Só que lá não tem mais nada que nos atrai. Esse deve ser a realidade. Lá não tem nada que nos atrai mais. É a presença de Cristo. Amém? E aí, Jonathan Edwards continua: o cristão deve se afastar dessas mentiras e viver pela verdade que está em Cristo. Amém? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. As coisas que nos atraem no mundo. Se há, nós precisamos abdicar em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de concluir o texto Esse texto que nós lemos, ele nos desafia a viver em santidade. A praticar o amor genuíno e a nos afastar das tentações desse mundo. E Cristo é a nossa maior referência. É para Ele que nós devemos olhar. Uma última citação de Charles Spurgeon, ele diz assim: o cristão deve ser como um farol, brilhando nas trevas. Ele não pode se esconder, pois a sua luz é o reflexo de Cristo, que é a luz do mundo. É como se fosse a lua. Aí a luana clara, esses dias aí, a gente terça-feira estava vendo a luana clara, chega o dia, a noite estava assim, bem clara, dando para ver tudo. Era um reflexo do sol. Nós somos como a lua, refletindo a luz de Cristo. E aí, meu irmão, quando a lua está nessa posição, não há como esconder. Você pode ver que até se estiver nublado, ela espanta as nuvens, o céu abre, não fala assim, aí essa lua alta aí, ela espanta. Já viu o entendimento do povo? Aquilo é verdade, porque a lua interfere nas marés e tal. E aí você vai ver que ninguém pode esconder a sua luz. Nós não podemos esconder a nossa luz. Nem se quiséssemos, porque nós refletimos a luz de Cristo. Que nós, como igreja do Senhor, possamos olhar para nós mesmos e refletir sobre a vida de santidade, a prática do amor para com o nosso próximo e desapegar das coisas desse mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor não permita que venha sobre nós a cegueira espiritual, mas que nós possamos olhar para nós mesmos, ó Deus, esquadrinhar o nosso coração e ver o que precisa ser melhorado. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, a buscar a santidade, pois a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Para que nós não possamos ser pedra de tropeço para ninguém. Deus, que nós possamos compreender de tal forma o amor do Senhor para conosco, a ponto de poder também amar ao nosso próximo. Porque se nós não conseguimos amar o nosso próximo, é porque nós não conseguimos entender o amor do Senhor para conosco. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, a Tua palavra diz que nós estamos no mundo, mas não somos esse mundo. Não há nada no mundo que nós precisamos, porque nós já temos ao Senhor. O Senhor é a nossa referência. O Senhor é a nossa maior referência. É olhando para o Senhor,
É com os nossos olhos fitados em Ti que prosseguiremos essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, somos refletores no mundo de trevas. Tua palavra diz que nós somos luz nesse mundo, resplandecemos a luz de Cristo. Ajuda-nos a ser essa luz para iluminar, ó Deus, a vida daqueles que estão em trevas e possam receber a luz do Senhor, o amor do Senhor, o sacrifício de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos usados como instrumento do Senhor para pregarmos o Evangelho. Que este seja o nosso prazer, Deus, e o nosso maior desejo, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela família lutada, que hoje de manhã acordou como se fosse um dia normal e de repente esse dia se reverte num dia de choro, de pranto. Ó Deus, que o Senhor visita aquela família, traz o consolo necessário a cada um no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelos enfermos, que o Senhor traga cura, que o Senhor limpe, purifique de toda ferida, de tudo aquilo que tem provocado dor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, é para o sonho. Vamos orar.